O mundo é, sem sombra de dúvidas, um infinito de diversidade. Diversidades essas que vão desde a moda, a gastronomia, o idioma até o desporto. Mas não fica por aí. Temos até diversidade religiosa, diversidade climática, diversidade étnica e até diversidade histórica. Mas será que tu sabes qual é a diversidade que consegue englobar todas elas dentro de uma só? Não é nada mais, nada menos do que a diversidade cultural. Por isso é que hoje vamos apresentar para ti As 7 culturas mais bizarras do mundo. Em sétimo lugar, nós trazemos para vocês a cultura do leite de cadela. Mãe tem que fazê-lo numa cadela. Eu confirmo com a verdade. Eu sou o irmão mais velho, e eu, como mais velho, já acompanhei várias vezes os meus irmãos a serem nascidos e antes de amamentar no peito da própria nossa mãe, ela primeiro tem que passar, a bebê tem que passar ainda no peito da cadela. Pode amamentar do leite da cadela e não faz mal. Depois de amamentar, pode ser uns minutinhos, ok? Tiram da cadela e pode já fazer a continuação de amamentar no peito da própria. Isto acontece especificamente na província do Luís, onde tem um número reduzido de pessoas que dão leite de cadela a recém-nascidos, porque, segundo eles, faz com que eles não nasçam surdos e mudos. A senhora diz que os seus 6 filhos passaram por este ritual. Segundo ela, caso não se cumpra, podem crescer surdos ou mudos. Tem que cumprir para o filho não ficar mudo. Para salvaguardar a tradição, a família até já tem a cultura de criar cães em casa. Quando não, recorre à cadela de um vizinho. Os praticantes deste rito acreditam que ao consumirem leite canino, os recém-nascidos serão prevenidos de nascerem surdos ou mudos. E, obviamente, esta população acha este ato muito normal, mas os especialistas de saúde desaconselham este ato. Esta prática é contrariada pelos especialistas em saúde. É um hábito que deve ser eliminado da sociedade, até porque no exemplo para a sociedade não é bom que as pessoas tomem leite de cadela, porque esses cães, repito, têm doenças e essas doenças podem passar por seres humanos e serem fatais. Em sexto lugar temos Ikipaling ou Equipaling. Isto é o ato de amputar os dedos. Acontece especificamente na Indonésia. Pois é, embora banido atualmente, tal ato ou rito cultural tinha lugar entre a tribo Dani, proveniente da Indonésia, mais especificamente nas ilhas de Papua Nova Guiné. Tal ato simbolizava para tal tribo o ato de amputar os dedos em detrimento e memória dos entes queridos que já se foram. Pois é, para essas tribos, os dedos representam harmonia, união e força, tal como eles sabiam que trabalhavam todos juntos. O ritual de amputação de dedos representava a dor e afastava o mau azar da família do falecido. Em quinto lugar, nós temos o arremesso de recém-nascidos. Tradição, os bebês são jogados de uma altura de 15 metros. Os próprios pais jogam as crianças. Parentes no chão usam um simples pano para segurá-los. O ritual acontece num santuário frequentado por muçulmanos e hindus na região oeste do país. As crianças, a maioria com menos de 2 anos, são chacoalhadas antes da queda. Este ato é praticado por casais que acreditam terem sido abençoados por uma criança após tomar um voto no templo Sri Sateshwar. As famílias acreditam que a prática fortalece a saúde delas. O ritual tem quase 700 anos e é criticado por grupos de direitos humanos. Nenhum bebê ficou ferido. Manen, ou purificação do corpo. Este ato acontece especificamente na Indonésia. Com certeza, é um dos rituais que mais atrairia opiniões controversas ao seu respeito. Não se trata de voodoo, zumbis ou um evento macabro. É o Festival Manene, realizado entre julho e agosto em 2 pequenas aldeias na ilha indonésia de Sulawesi. Oferendas e fotografias fazem parte da tradicional cerimônia para honrar espíritos dos mortos. Por isso, no ritual, centenas de cadáveres são exumados e vestidos na cidade de Toréa. Em Bangala, as pessoas se dedicam aos mortos. Isso não significa que os adoramos. Na verdade, nós prestamos homenagem. O povo Toraja tem grande respeito pelos mortos. Estes mesmos entes queridos acabam por receber privilégios como a aquisição de uma localidade na casa ou um quarto só para eles, ganhando também o privilégio de receberem diariamente companhia, visitas, alimentação, bebidas e oferendas como, por exemplo, cigarro.
Quando fazemos manene, começamos abrindo e limpando a câmara funerária. Depois, secamos os corpos ao sol antes de trocar as roupas. As pessoas costumavam dar oferendas de folhas de bétere, água e dinheiro. Mas agora, esse costume de oferta perdeu um pouco a força. Os Torajas acreditam que os espíritos dos mortos vagam pelo mundo antes da cerimônia fúnebre e só começarão sua jornada para a terra dos espíritos depois que suas almas forem imortalizadas. As famílias preservam os corpos até que tenham economizado dinheiro o suficiente para um funeral elaborado. Antes, os mortos eram mumificados por meio de um processo de embalsamamento com remédios naturais, como vinagre azedo e folhas de chá. Mas agora, muitas famílias tomam o atalho de injetar no cadáver uma solução de metanal. E quando finalmente são colocados em seus túmulos permanentes, estes mesmos entes queridos são desenterrados de 2 em 2 anos para receberem aclamação e oferenda dos seus entes queridos. Este ritual é descrito como uma forma de manter a interação social entre o morto e os vivos, com a intenção de nunca deixar que eles sejam esquecidos. Em terceiro lugar, nós temos a mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina é traumática e pode ser mortal. Constitui uma violação flagrante dos direitos humanos das raparigas e das mulheres e foi oficialmente condenada pelas Nações Unidas desde 2012. De acordo com as Nações Unidas, milhões de raparigas em África continuam em risco de mutilação genital feminina. Este ato de demonstração cultural é um dos mais controversos da história da humanidade e da luta pelos direitos humanos e da segurança da mulher. Para alguns é um ato cultural e para outros é simplesmente um ato de crueldade e misoginia. E até hoje, uma prática que tem se realizado ao redor do mundo com maior incidência aqui na África. E não é uma prática simplesmente específica de uma região, ocorre um pouco pelo mundo todo. A mutilação genital feminina, ou também conhecida como circuncisão feminina, é uma prática ou um ato que afeta hoje em dia mais de 200 milhões de mulheres espalhadas pelo mundo e tem sido acautelada e pede-se que se pare por organizações como a Unicef e a Organização Mundial da Saúde. Esta prática consiste na remoção dos órgãos genitais femininos, como o clítoris. Ela ocorre em 29 países da África Ocidental, tal como Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Serra Leoa, Somália, Etiópia, Egito e muitos outros. Em segundo lugar temos harakiri ou seppuku. Isto acontece no Japão. Lá no Ocidente, há uma outra cultura asiática milenar que foi vítima de muita discussão. Desta vez, adivinha? Logo no Japão. Este ritual é o harakiri, que numa tradução livre em português seria lido como cortar o ventre. É um ato distinto, reservado à classe de guerreiros japoneses, especificamente os samurais. Este ritual consiste no suicídio por esventramento, ou seja, o guerreiro usa o seu punhal e realiza um corte profundo de uma ponta do abdômen por baixo do umbigo, deixando as suas vísceras expostas. Isso na frente de uma plateia composta por altos membros da hierarquia e familiares do guerreiro. O seppuku surgiu no século XII e perdurou até 1868, quando a sua prática foi oficialmente interditada. Quem assistiu ao filme Ronin 47? Provavelmente já está familiarizado com a trama, ou com o que estamos a citar agora, pois no filme é uma das cenas mais marcantes
de toda a obra e retrata de uma forma bem específica como é que este ritual acontecia anos atrás. E em primeiro e último lugar temos o sati. Ainda nos arredores asiáticos existiu um outro ritual milenar de tirar o fôlego, ou melhor, de tirar o fôlego da vida. Esta prática é nada mais, nada menos que o sati. O sati foi um ritual cultural milenar da Índia que consistia no suicídio de uma viúva após a morte de seu marido. Calma, eu sei que é estranho, não é? Mas não fica por aí. Esta não é nem sequer a parte mais bizarra. Pois é, a parte mais bizarra consiste no método de suicídio à viúva, que se jogava na pira em chamas, na qual o seu esposo já falecido estava sendo cremado, para então morrer junto dele e terem um descanso divino juntos. Na Índia, as viúvas ainda são maltratadas em muitas regiões, agredidas, ignoradas e vistas como presságio de morte e miséria. Pois é, provando mais uma vez que é muito importante existir um equilíbrio sobre o que é considerado cultura e o que é contra os direitos humanos. Então, sabia disso? E diz-nos lá, o que é que achaste das 7 culturas mais bizarras do mundo que apresentamos aqui?